da mensagem de hoje é vencendo onde houve derrota. Hebreus 11, verso 1, está escrito: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram o quê? Aprovação. Verso 3, aliás. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de quem? De Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Mas nós vivemos mais pelo que vemos. Nós vivemos mais pelo que sentimos e menos pela fé. Irmãos, essa mensagem está falando muito comigo. E nós precisamos nos voltar. Desde domingo nós estamos falando sobre voltar ao primeiro amor. Domingo falamos aqui de Oséias. Deus pergunta: até quando o amor de vocês vai se dissipar? Até quando o amor de vocês vai se esvair pelas mãos? Até quando o amor de vocês não será sólido, concreto, a ponto de suportar o que for preciso? Estevão amou Jesus a ponto de ser apedrejado por ele, morto por ele. Pedro um dia negou Jesus. Tempos depois, Pedro morreu por Jesus. Quem nós somos hoje? O Pedro que está disposto, se preciso for, morrer por Jesus? Claro, pastor, não mata nem a própria vontade, não mata nem a própria carne, o ego, a vaidade, e dizemos que queremos, aí a gente canta aqui, né, última chance, uma chance igual a essa, aí vai, se tiver que humilhar o meu espírito, se tiver que matar a minha carne, se quiser o quê? A gente não diz não para o nosso ego, muitas vezes, para as nossas vaidades. Nós não dizemos não para convites, propostas que entram em rota de colisão e conflito com o nosso momento com Deus. Eu ia entrar no quarto para orar, alguém me chamou para bater um papo, para uma coisa legal, e eu deixo a minha oração para depois, afinal de contas Deus está sempre disponível. Era o meu momento de leitura bíblica, mas alguém me chamou para uma coisa interessante, essa coisa interessante é agora. Então, eu ia ler a Bíblia, mas a Bíblia vai continuar lá, e essa coisa interessante é agora. Eu ia orar, e aí alguém me chamou, mas Deus espera. Eu ia para o meu culto, eu ia celebrar, eu ia dar a Deus a honra, a glória, mas alguém chamou para uma festa, ou para qualquer coisa, então eu vou dar prioridade a essas outras coisas. Quem é o Deus da nossa vida? Em quem nós temos crido? Estamos vivendo muitas vezes muito pelo que vemos, pelo que sentimos, pelo que nos dizem, pelo que o natural está estabelecendo, e Deus está nos encorajando a voltar ao primeiro amor, onde Ele é prioridade e onde a fé é a nossa base, onde a nossa plataforma de projeção, de apoio é fé. Tanto que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, também em Hebreus 10, capítulo anterior, o justo viverá pela fé, e Deus disse: se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Eu me agrado de quem permanece na fé. Hoje é dia de vencer. Hoje é dia de ir além. Um lugar onde houve derrota. Hoje é dia de avivamento no lugar onde houve morte. Hoje é dia de restauração no lugar onde houve destruição. Hoje é dia de ativar o que foi desativado. Hoje é dia de levantar o que foi caído. Hoje é dia de dizer sim para Deus, onde um dia dissemos não, porque Deus tem sonhos, promessas e projetos de pé, valendo para mim e para você. Está valendo. Deus não anulou o testamento dele, Deus não anulou a palavra dele, não invalidou a sua palavra. Nós é que passamos a observar muitas coisas e nos distanciamos da palavra. Passamos a viver de uma forma muito rasa, muito comum. Põe para mim o primeiro tópico, por favor. A fé mostra uma o quê? Não, eu quero que você leia bem forte essa palavra. A fé mostra uma o quê? Uma realidade. Gente, não é uma projeção de futuro. Presta atenção que se você entender isso aqui, metade do caminho está resolvido hoje. Eu já enxerguei muitas vezes a fé como uma projeção de futuro, mas as escamas caíram dos olhos e eu entendi. A fé mostra uma realidade. O que Deus falou para Deus já está valendo, é de verdade, é real.
mais do que o que eu penso, sinto. Quem é maior, você ou Deus? Então qual palavra é maior, tem mais poder, tem mais peso? A sua, a minha ou a de Deus? Então a fé mostra uma realidade do que Deus quer fazer. Não é apenas um sonho de Deus, não é apenas um projeto de Deus. Para Deus aquilo é realidade. Ele só está procurando alguém que acredite para viver aquela realidade. O dia que Golias pisou na arena e começou a afrontar o exército de Israel e começou a zombar do Deus de Israel, Deus falou assim: esse homem cai hoje e o meu nome vai ser honrado. Aquilo já era realidade. A única coisa que precisava era de alguém que confiasse em Deus, alguém que tivesse fé o suficiente para tornar aqui na terra aquilo que para Deus já era real desde os céus. Irmão, Deus está cheio de realidades para estabelecer aqui na terra, só procurando quem crê nele. Está cheio de realidades. Um homem andar sobre as águas como Pedro andou, para Jesus já era uma realidade. Pedro falou assim: o Senhor mandou eu ter contigo. Jesus nem perguntou: peraí, deixa eu ver se o Pai concorda. Não, é realidade. Quem crê em mim pode andar também. Então eu vou, então vem. Pronto, andou. Mas parou de andar pela fé, parou de olhar para Jesus, voltou a olhar para si. Eu não sou capaz. Olha o vento, olha as águas, olha a tempestade, olha o medo. Afundou. Assim como muitas vezes nós começamos a nossa caminhada bem, com testemunhos extraordinários, dizendo: agora eu sou liberto, agora eu amo Jesus, agora eu tenho uma nova vida. Jesus me pegou quando eu não era nada, eu era escória da humanidade. Aí Jesus me levou lá para cima, vivendo experiências extraordinárias, mudou minha história, mudou meu testemunho, mudou minha sorte, mudou minha família, mudou minha vida financeira, mudou minha saúde, minhas emoções. E aí muita gente começa a olhar para o mundo ao redor, se iludir ou temer, e afunda. Nessa noite vamos voltar para dentro do barco e se preparar para sair de novo e andar sobre as águas com Jesus de novo, porque o nome dele vai ser glorificado. A fé mostra uma realidade do que Deus quer fazer. Nós, diga eu, olha para quem está falando, diga você, diga nós decidimos se creremos e nos moveremos pelo que ele disse ou pelo natural. Ele não obriga a gente a viver pela fé. Ele não obriga a gente a crer. Ele dá a palavra. Ele estabelece um caminho. Ele dá uma direção. É uma realidade do que Deus quer fazer. Ele só procura fiéis. Ele diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, para que andem no sobrenatural comigo, para que superem desafios comigo, para que vivam o extraordinário comigo. Irmão, eu quero viver com Deus. Será que tem mais alguém? Os olhos de Deus procuram esses. Ele diz: o que anda num caminho reto, está no Salmo 101. O que anda num caminho reto, o que é isso? Aquele que é constante. Não é aquele de altos e baixos. Tem gente, irmão, que é um altos e baixos. Não estou falando de momentos na vida. Todo mundo tem momentos de alto e baixo, irmão. Eu também tenho. Eu estou falando que tem gente que vive altos e baixos a vida inteira. Eu tive uma fase difícil e dei uma oscilada na fé e dei uma balançada, mas eu clamei a Deus e foi um pouco difícil, mas me levantei e estou firme agora e tal. Mas, irmãos, tem gente que você perguntar, todo mês a pessoa tem altos e baixos. Ela não está tendo altos e baixos, ela vive em altos e baixos. Quem está entendendo a diferença? Oscilar é humano, viver oscilando é tolice. O que anda no caminho reto me servirá. O que anda no caminho reto vai testemunhar, vai ter experiências. Por quê? Porque ele vive pela fé. Ele anda pela fé. Ele avança pela fé. Então, a fé mostra uma realidade do que Deus quer fazer. Alguém quer estar com Deus no meio daquilo que ele vai fazer? Depois eu vou ler com vocês na Almeida Revista Corrigida. Por enquanto não. Daqui a pouco eu leio. Vai em Josué 6. Mas eu só vou fazer um comentário enquanto você abre Josué 6. Na Almeida Revista Corrigida, a Bíblia trata a fé, traduz como firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Uma base sólida. Um fundamento que é firme, mais firme do que aquilo que a gente está vendo aqui. A gente precisa enxergar, encarar a fé dessa forma, como algo mais verdadeiro e mais firme do que as más notícias que nós recebemos, amém? Mas vamos em Josué,
para a gente ver como é que vence onde houve derrota. Alguém vai dizer, pela fé, glória a Deus, já começou a entender, mas vamos agora para a prática. Eu dei para você a base, a plataforma, agora vamos colocar isso na prática. Josué 6, os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas, ninguém podia sair nem entrar. Presta atenção. O lugar que eles queriam conquistar, que eles tinham promessa para conquistar, estava muito bem fechado. E para quem está do lado de fora, isso é sinônimo de força ou de fraqueza? Me ajuda aí. Presta atenção. Eu estou do lado de fora, querendo invadir uma cidade, no caso, murada, muito bem protegida, portões bem fechados, guerreiros nos seus muros, depois você vai ver no verso 3, muros altos. Eu estou aqui do lado de fora. Quando eu olho para essa cidade, eu enxergo força ou fraqueza? O que você enxerga? E do lado de dentro, eles estão desse jeito, cercados, muros altos, portões bem fechados e cheios de guerreiros, por força ou fraqueza? Fraqueza? Por coragem ou medo? Presta atenção que você e eu estamos de um lado, morrendo de medo daquele que do outro lado está morrendo de medo da gente. Hoje é dia de sair da luta dos covardes. Só vai ficar um covarde, o diabo derrotado do outro lado, em nome de Jesus. Quem está entendendo aqui? Eu estou inventando alguma coisa, gente? Está na Bíblia? Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham o quê? Medo. Durante o período de deserto, alguém lembra quanto tempo eles tiveram que andar no deserto até morrerem, os maiores de 20 anos, e então Deus levar Josué para entrar e conquistar? Alguém lembra? 40 anos. Em que na cabeça de Israel, na cabeça de quem? De uma nação inteira, Israel, está assim: não podemos conquistar Jericó, eles são muito fortes, eles são muito poderosos, eles põem medo em nós. Durante esses 40 anos, o pessoal em Jericó está assim: tomara que eles não venham esse mês, tomara que eles não venham essa semana, tomara que eles não venham. Irmão, hoje as escamas dos nossos olhos estão caindo, o diabo está morrendo de medo, ele está dizendo: tomara que ele não decida, tomara que ela não ore, tomara que ele não vá para o culto, tomara que ele não ouça essa palavra. Mas você veio, está ouvindo a palavra, está decidindo, vai orar, as muralhas vão cair, e onde houve derrota vai haver vitória, para a glória de Deus. Vai haver mudança. Do outro lado ele está morrendo de medo, não por quem você é, mas por quem está com você. Eu não estou falando que nós somos super-heróis, eu não estou dizendo que nós somos os bambambãs, eu estou dizendo que nós estamos indo em nome do Senhor, pela fé. E do outro lado o adversário está abatido, mas as muralhas não nos deixam ver. Hoje vão cair por terra tudo que impede eu e você de ver que a nossa vitória está preparada por Deus. Para de se guiar pelo que os seus olhos estão vendo e pelo natural, e comece a ser movido e guiado pelo que Deus falou, porque Deus vê o lado de cada muralha e vê o lado de lá. A gente só vê um lado da muralha, assim como a gente só ouve um lado da história. A gente só vê um ponto de vista. Deus enxerga os dois lados da muralha, os dois lados da história e todos os pontos de vista. A gente precisa ouvir mais a Deus. Deus ouve as orações que a gente não ouve. Um pastor muito amado, que eu tive o privilégio de auxiliar, e que eu falo que não foi um pastor que eu auxiliei, foi um pai que eu recebi. Ele sempre falava assim: cuidado para não julgar alguém que ontem à noite você viu entrar numa casa de prostituição. Que isso, pastor? Então está tudo bem? Não. O que ele dizia era o seguinte: essa pessoa pode ter entrado lá, e antes de cometer um pecado ainda pior do que ter entrado lá, ela pode ter se arrependido e nessa madrugada chorado e orado e se consertado com Deus. Ou ela pode ter até cometido pecado, não está dizendo, banalizando o pecado, pelo amor de Deus, e se arrependido e se consertado. Mas agora você está julgando, condenando, fazendo uma série de coisas. Mas aquela pessoa com Deus já está tudo consertado, com quem ela tinha que falar, ela já falou.
a vida dela diante de Deus já está limpa. Ela tem consequências, porque todo pecado gera consequências. Nós não estamos passando pano em uma vida de pecado, quem está entendendo? Mas a gente não enxerga o outro lado. A gente não enxerga o quarto. E quando você orar, entra no teu quarto, fala em particular com Deus. O íntimo de alguém, o íntimo da alma, do coração de alguém, Deus enxerga. Tanto alguém que se arrependeu, está buscando conserto, alguém que nos deseja o bem, como também de alguém que deseja o mal. A gente não enxerga, mas Deus enxerga. E Ele sabe onde Ele tem que entrar com livramento e onde Ele tem que entrar com honra. Que na minha e na sua vida Ele entre com livramento onde é necessário e também entre com honra onde é preciso. Só tem um jeito a gente viver isso. A gente precisa crer em quem está vendo o que a gente não vê. A gente precisa crer em quem está ouvindo o que a gente não ouve. Por isso a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Deus vê quem aquela pessoa é quando a crise chegar. E aí você quer entrar numa aliança, numa sociedade, numa parceria, num relacionamento, numa amizade profunda. Mas Deus já sabe que quando a crise chegar, aquela pessoa vai estourar em você. E aí Deus dá alertas. Não, não, não. Em contrapartida, Deus também enxerga aqueles que podem passar crises, batalhas, guerras. São de honra, são gratos, são leais. E Ele vai dizer: permaneça em aliança. Nós precisamos viver pela fé. Não é pelo que o pastor Rogério está falando. Não é pelo que a mamãe, o papai, o irmão, o marido, a esposa, os filhos, o tio, a avó, não sei quem está falando. Mas é pelo que o Espírito Santo de Deus está testificando. Deus pode usar e usa pessoas para falar conosco. Mas Ele sempre testifica em sua palavra. Ele nunca vai negar a si mesmo. Quem está entendendo? Josué é orientado por Deus, encorajado por Deus aí a cercar Jericó e rodear. Ô Josué, é o seguinte, primeira coisa, nós não vamos fingir que não está acontecendo nada. Eu não te trouxe aqui para você fingir e nem duvidar e nem murmurar. Eu te trouxe aqui para te mostrar uma realidade. Tem muros fortes, mas eu estou com você. Tem guerreiros, tem portões bem fechados, mas eu estou com você. Deus te trouxe hoje aqui para dizer isso. Ele sabe o tamanho dos muros, sabe os portões fechados e sabe os guerreiros que você está encarando. Mas Ele te trouxe aqui para dizer: eu estou com você. Eu estou enxergando o outro lado da cidade. Põe o segundo tópico aí para mim, para eu poder acelerar isso aqui, que tem muita coisa boa para falar hoje. Não o quê? Poxa Deus, o senhor não podia mudar? Jericó não deu. Os nossos antepassados foram lá, ficaram com medo. Nós perdemos, preste atenção, eles perderam uma batalha que eles nem guerrearam. Preste atenção nisso. Israel, alguma vez, até aquele momento com Josué, tinha guerreado efetivamente contra Jericó? Hein? Não. Tinha perdido alguma batalha contra Jericó? Não. Irmão, tem batalha que você não perdeu para o adversário, você perdeu para você mesmo. Eu vou dizer de novo, e essa é boa para anotar. Tem batalhas que não perdemos para nenhum adversário ou inimigo, perdemos para nós mesmos. Deus quer nos levantar para vencer. Anota isso e não esquece mais. Eles nunca haviam trocado um tapa com alguém de Jericó. Os espias foram, entraram, observaram, pegaram os frutos, os cachos que tinha que carregar. Um homem sozinho não conseguia carregar. Saíram e, morrendo de medo, disseram: aquela terra devora os seus moradores. Não tem como, não tem como, não tem como. E por causa da sua murmuração, eles morreram no deserto. Tem gente morrendo para a própria murmuração. Tem gente morrendo e perdendo tudo para a própria ingratidão. Tem gente morrendo e perdendo tudo para a falta de confiança, de fé ou até de caráter. Mas tem gente se levantando e conquistando, porque confia em Deus, é grato, tem bom caráter e vai não pelo que está enxergando, sentindo, ouvindo ou vendo, mas sim pelo que Deus está falando.
Eu quero fazer parte desse último grupo. Mais alguém? Dá um glória a Deus. Não murmure, nem duvide. Você não precisa cair onde outros caíram. Os nossos antepassados caíram quando viram a força de Jericó. Eu não vou cair quando ver a força de Jericó. Na verdade, quanto mais forte for Jericó, se Deus prometeu que vai me dar, mais eu vou me alegrar, porque eu vou ter a maior conquista da minha vida até aqui. Irmãos, nós muitas vezes ficamos bloqueados. Quantos não cresceram bloqueados na minha família? Ninguém dá certo, eu também não vou dar. Ninguém tem futuro, ninguém estuda, ninguém se forma, ninguém prospera, ninguém é feliz, não tem nenhum casamento que dura. Isso pode ter acontecido até a geração anterior. Você é a geração dos conquistadores que estão ouvindo a Deus e vão se mover pela palavra de Deus. Eu e você somos a geração da diferença. Nós somos a geração do avivamento. E avivamento não é apenas falar em línguas e rodopiar. Avivamento é levar vida onde havia morte, é levar esperança onde havia desespero, é levar vitória onde havia derrota, é levantar o nome do Senhor onde alguém deixou o nome de Deus quebrado, caído, envergonhado. Nós somos a geração do avivamento. O nome do Senhor vai ser erguido na terra. O testemunho de Jesus vai ser levantado na terra através de mim e de você, através da nossa fé. Deus está olhando dizendo: Josué, eu quero levantar uma geração avivada, que crê que eu sou maior que esses muros. Josué, eu quero levantar uma geração avivada, que crê que eu sou mais forte que esses guerreiros. Josué, eu quero levantar uma geração poderosa, que crê que eu sou mais forte que esses portões trancados. Esse é o Deus que te trouxe hoje aqui, irmão. Do outro lado eu não sei o que está acontecendo diante de você, eu não sei quais são os muros, portões e guerreiros, mas eu sei quem fala na palavra comigo e com você é o Deus Todo-Poderoso. Não duvide dele. Duvide de você mesmo, duvide de mim, de quem quer que seja, mas não duvide de Deus. Não murmure. A geração anterior se enterrou na murmuração. Não é porque a geração anterior da minha família se enterrou no alcoolismo que eu também vou me enterrar. Se enterrou nas dívidas que eu vou me enterrar. Se enterrou no adultério, no divórcio que eu vou me enterrar. Se enterrou nas drogas, se enterrou na perversão moral, na depressão. Todos esses males e outros podem ter atingido até a geração anterior. Daqui para frente, em nome de Jesus, aquilo que Deus profetizou na boca de Isaías, falando sobre a vinda do Messias, o lugar que habitava em trevas, o lugar que dominava as trevas, viu uma grande luz. Talvez a sua vida, sua casa, sua família, seus negócios, seja um lugar que por muito tempo habitaram as trevas, gerações que viram trevas, que sofreram com as trevas, falta de paternidade, falta de amor, falta de carinho, falta de cuidado, mas agora a grande luz chegou, é Jesus. E nós vamos adiante olhando para Ele. Esse ciclo de derrota encerra aqui. Agora é um ciclo de glória ao nome do Senhor. Agora o nome de Jesus vai ser levantado. Gente, eles em nenhum momento, presta atenção que Deus não tapa o sol com a peneira. Põe aí para mim de novo, verso 1 e 2 agora. Josué 6, 1 e 2. Rapidinho. Os portões de Jericó estavam muito bem, o quê? Fechados. Detalhe, presta atenção, Josué não diz assim: chegamos lá e vimos que estava fácil entrar em Jericó. Ele diz isso? Não. Pastor, você não vai falar que está fácil resolver o meu problema? Eu não, irmão, eu não sei o nível de dificuldade aí. Mas eu vou dizer para você que Deus é maior do que todos os nossos problemas. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados. A Bíblia não é um livro de negação. Esse é um problema para algumas pessoas. Tem gente que entra na igreja que é um evangelho light, que só fala que a pessoa é cerejinha do bolo. Cerejinha o caramba. Nós somos filhos amados através do sacrifício de Jesus, unigênito de Deus, que se tornou primogênito de muitos. Nós somos aqueles que eram gentios e foram enxertados na videira verdadeira. Agora estamos tudo agarrados com Jesus, e glória a Deus por isso. Mas não é por mérito nosso, é por bondade dEle. A Bíblia não ilude a gente, mas tem gente que só entra em lugar que vai ser iludido, que só vai ter tapinha nas costas. Irmão, eu preciso ser encorajado, mas eu preciso também ser corrigido, confrontado, orientado. É um evangelho completo que a gente procura pregar aqui. E que Deus tenha misericórdia e nos ajude a pregar. Os portões estão muito bem fechados.
pois seus habitantes tinham medo dos israelitas, ninguém podia sair nem entrar. Verso 2, mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos seus fortes, seus o quê? Fortes guerreiros. Gente, se Deus entregou, para que falar que os guerreiros são fortes? Tem umas coisas que Deus fala para a gente, que a gente fala desnecessário, né? Gente, alguém gosta, o médico fala assim, câncer. Oh Deus, não podia dizer que era só uma inflamação? Deus é maior que o câncer? Significa que todo mundo vai ser curado de câncer? Não. Gente, eu não estou aqui para pregar nenhuma ilusão, pelo amor de Deus, eu tenho muito temor e muito compromisso. Mas Deus é maior. E Ele não coloca a gente em negação. Vou fazê-los ficar negando. Não, não é nada. Não é nada. Não é... aquele pessoal lá, tudo fraquinho, tudo pequenininho. Os portões nem estão tão bem trancados assim. Os muros não são tão altos. Os guerreiros não são tão fortes. Não. O mais forte deles tem o biotipo do Ananias, essa carcassinha forte de pernilongo, que os que estão mais robustos ficam com inveja, que pode comer o quanto quiser que está tranquilo. A gente fica numa luta, irmão. A pessoa pergunta para mim, pastor, acho bacana, o senhor gosta de correr? Eu falei, não, mas eu gosto de comer. Não, pastor, eu vejo que o senhor anda, o senhor corre, o senhor faz exercício, bacana, o senhor é fit. Eu falei, não sou fit, eu sou filho de Deus. Mas o senhor não gosta de correr? Não, irmão, eu corro para poder comer, porque eu gosto mesmo de comer. Quer saber o meu segredo? É esse. Por um prazer eu pago um preço. Não é, Bibi? A Bibi começou a rir ali. Bibi está na academia agora, você viu lá no box, não sei o que, está pago hoje. Ou pelo menos semana passada, um dia desse, eu vi que ela foi. Gente, a gente paga um preço por algo que vale a pena. Agora, vocês viram o nível da entrega. Eu falei que eu gosto do quê? De comer 7 dias, 100. E começou a ficar tão gostoso, que ontem à noite eu tomando banho, eu falei, será que eu vou para 12? Não estou fazendo nenhuma promessa, nem voto de tolo. Mas não sei. Porque você começa a ver que tem coisa que alimenta e é mais gostoso do que aquilo. Ah, que Deus nos dê intimidade esse mês, muita, muita, muita. Que a gente busque essa intimidade porque Ele quer dar. Deus não enganou ninguém. Posso pedir mais uma vez? Eu não sou de ficar pedindo isso muito, de vez em quando, só para você ser boca de Deus na vida de alguém. Olha para alguém e diz assim, Deus não trouxe você aqui para te enganar. Diga, Ele vai falar a verdade, mesmo que seja dolorosa. Mas o sonho dele, a promessa, a visão e o propósito, para você e para mim, são maravilhosos. A Bíblia diz que a vontade dele para nós é boa, agradável e perfeita. Irmãos, Deus não chegou para Josué e disse, Josué, vai tranquilo. Não disse. O problema nosso é que a gente espera isso. A gente espera que Deus fale que o caminho vai ser fácil. E aí Ele diz exatamente o contrário. Imagina Paulo. Paulo ainda era Saulo, perseguidor dos cristãos. Aí Deus aparece, aí o pessoal tudo com medo. Aí Deus fala assim, não, esse para mim é um vaso precioso. Aí o Paulo estufa o peito. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Murcha o peito. Deus não ilude ninguém. Jonas, vai pregar em Nínive. Não quero, vou para Tarsis. Tá bom, Jonas, tadinho, Jonas é tão bonzinho. Não, Jonas, então faz assim, ó, vai em Nínive, prega que ninguém vai se converter. O problema de Jonas não era pregar em Nínive, era os ninivitas se converter e Deus perdoar. E foi o que aconteceu. Perceba que Deus nunca falou para Jonas, pode pregar que não vai dar nada, só cumpre a tua obrigação, vai lá, faz sua parte, deixa. É só para eles não dizerem que eles não tiveram uma oportunidade. Irmão, às vezes a gente tenta encorajar alguém, mais ou menos desse jeito. Não, vai lá, ó, nem vai dar certo, só faz por obrigação, só não sei o que. Não, Deus diz, vai lá e prega. E aí Deus? Aí Deus falou, o resto é comigo. Deus não engana ninguém. Deus não passa pano para ninguém. Mas Deus nos ama como ninguém também. E como disse e repito mais uma vez, a vontade dele para nós é boa, agradável e perfeita. Irmão, essa palavra de hoje é uma palavra que muita gente precisava estar ouvindo. Mas você e eu estamos ouvindo, e que bom que é isso. Deus diz, tem fortes guerreiros, tem muros altos, tem portões bem fechados, mas do lado de cá vocês têm a mim. Ei, irmão, eu não sei o que tem do lado de lá, que está tentando
fazer seus joelhos tremerem, abalar sua estrutura, mas eu estou aqui para te dizer que desse lado aí, desse lado aqui, tem Deus conosco. Põe o próximo tópico para mim, Ana, por favor. É você que está nessa caverna, Ana? Fé não é negar ou fugir do quê? Da realidade. Não é isso. Mas encará-la sob a ótica da palavra de quem? De Deus. Quem me prometeu é maior do que os meus opositores. Sabe por que Deus não tem problema de dizer que tem gigante na terra? Sabe por que Deus não tem problema de dizer que os guerreiros de lá são fortes? Por que Deus não tem problema de dizer que vai ser algo impossível aos homens? Porque para Deus nada disso é problema. A única coisa que Deus precisa é alguém que creia nele. E eu acho que ele já encontrou alguém hoje aqui. Deus não se apavora, não se assusta com nenhum opositor. Não há ninguém que faça frente a Deus. Ninguém encara Deus de igual para igual. Ninguém. A força que Deus faz é para ganhar o nosso coração. É para ser a nossa escolha. Como assim? Na hora de eu escolher, eu escolho Deus em primeiro lugar. Quem aqui joga futebol ou já jogou futebol na vida? Bacana. Eu lembro quando a chave virou na minha vida. Eu até determinada idade, irmão, quando a turma ia escolher os times, eu ficava por último para ser escolhido. Eu só sabia chutar de bico e era ruim para diabo. Mas Deus teve misericórdia de mim. E eu melhorei bastante. E chegou o tempo em que eu era o primeiro, um dos primeiros a ser escolhido. E como é gostoso. Como é gostoso. Ao mesmo tempo é uma responsabilidade grande. Você olha assim e fala, nossa, tem bastante gente boa aqui. E alguém aponta e escolhe você primeiro. A força que Deus faz é para eu e você, em qualquer luta ou em qualquer comemoração, quando a gente precisa de ajuda ou quando a gente acabou de conquistar ou chegou em algum ponto bacana, Deus, o Senhor é a primeira escolha. É o Senhor o primeiro que eu escolho. Antigamente valorizava muito a camisa 10. O Senhor é o camisa 10 do meu time. O Senhor é o camisa 10, capitão, bate escanteio, pênalti, falta. O Senhor é tudo. Irmãos, voltando a usar o exemplo do futebol, eu sou da época que a gente ia jogar bola na rua e saía correndo porque estava a bola no portão dos outros, e caía a bola na casa da vizinha que furava a bola, e não sei o que lá mais e tal. Alguns aqui, ó, pelo Riso do Negro, já fez muito isso, Daniel. E às vezes falava assim, eu e o fulano contra o resto, a rapa. Eu e fulano contra a rapa. Porque você via alguém ali que era bom, olhava para os outros e falava assim, nós dois resolvemos a parada. Não é assim, Naná? É o que Deus espera de mim e de você. Eu e Deus. Não é no sentido de eu pobre coitado, todo mundo me persegue. Mas se Deus está comigo, não importa o número dos meus opositores ou o tamanho do problema, Deus está comigo. Ah, irmão, Deus está falando com a gente hoje aqui. Vamos lá, vamos no... Eu já falei aí, né? Quem me prometeu é maior que meus opositores. Vamos seguir aqui. Antes de eu continuar aqui, que eu já quero voltar aqui em Josué, eu quero ler com vocês. Não, eu não vou ler números não. Eu quero só ler com você Josué mesmo, 6, verso 1 e 2, na NVI. Presta atenção. Não precisa, pode pôr 1 e 2. NVI, olha só. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ou seja, os moradores de Jericó estão com medo dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Eu li com você na NVT porque ela fala por quê? Por causa dos israelitas, por medo. Ok? Mas olha o verso 2. Então o Senhor disse a Josué, saiba, estou lhe trazendo uma informação. Eu quero fazer você saber de algo que você não sabe. Eu sei o que tem do outro lado. Eu sei o seu amanhã. Eu sei como é que vai ser seu mês. Eu sei quem quer te apunhalar pelas costas e sei também quem quer te estender a mão. Saiba. A gente precisa ouvir mais o que Deus quer que a gente saiba. Mas a gente gasta tempo em investigar o que ninguém mandou a gente investigar. Fulana pôs uma foto sozinho. Está acontecendo alguma coisa. Deixa eu olhar aqui. Ah, sabia que esse namoro não tinha futuro. Ih, faz tempo que não põe nada junto. Irmão, aí você vai ver, está falando de alguém conhecido, está falando famosa, do famoso, que nem sabe que a gente existe. Irmãos, eu já falei aqui.
Quando eu vejo uma notícia triste, morreu tal pessoa, gente que eu nem conhecia, não conhecia, mas alguém que eu conheço, então aparece lá na rede social, oh, que Deus tem, não sei o que, tão jovem, não sei o que. Quando põe tão jovem, irmão, eu já vou, quero saber do que morreu. Tomara que era de Jesus, como se fosse adiantar alguma coisa. Estou sendo sincero aqui, irmão, e eu acho que eu não sou o único pelas risadas aqui. Aí começa a olhar, se é no Facebook, começa a olhar, todo mundo comentou. Aí dali a pouco, irmão, irmão, eu vou ser muito verdadeiro aqui hoje. Posso? Só perguntei por educação. Eu vou mesmo. Irmão, alguém põe uma pergunta lá no meio, que a gente fala que é absurdo, mas a gente fala graças a Deus, porque eu queria que alguém perguntasse. A Dani agora responde ela também. Eu queria que alguém tivesse coragem, mas eu não tenho, então alguém vai ter. O que aconteceu? Do que foi? Olha só, gente, vocês são tudo igual a mim. É nóis, gente. Eu nem vou... Nossa, a Silvana está que não se aguenta, está quase convulsionando ali. Alguém leva água para ela. Aí a gente olha lá. Aí, irmão, se tem alguém com a gente fala que sem noção, pergunta indelicada, perguntar do que foi. Aí do lado fala assim, mas alguém respondeu? Não, já que perguntaram, vamos ver aí. Aí, irmãos, ninguém respondeu ali. Aí eu acho que mais gente, migra para o Facebook dessa pessoa que perguntou, porque em algum momento ela vai falar, alguém vai dar com a língua nos dentes. Aí vou lá. Irmão, a gente roda metade da rede social para descobrir. Estava fazendo tratamento, sofreu um acidente, infartou, sei lá o que. Pronto. Com isso passaram 40 minutos e a gente segue a nossa vida, que atrasou em 40 minutos porque não ganhamos nada com aquilo. Ei, estou falando de você? Estou falando mal de alguém aqui, gente? Eu falei de quem? De mim. Mas um monte de gente se encaixou. Talvez não quando alguém morre, mas com qualquer outra coisa. Olha, o cara pôs a foto com uma motona. Deve estar traficando. Deixa eu dar uma olhada aqui no histórico de vida. Quem que é os amigos? Deixa eu ver com quem que está tirando foto. Deixa eu ver quem que ele segue. Não é possível. E aí sabe o que acontece? A gente perde tempo. A gente perde tempo que a gente deveria gastar com Deus, que a gente deveria conhecer a Deus, que a gente deveria receber informações. Deus está dizendo assim, ó, Rogério, saiba de uma coisa. Aí eu falo, Deus, espera um pouquinho que eu quero ver quem morreu. Deus está dizendo, Rogério, saiba de uma coisa. Deus, espera um pouquinho que eu quero saber quem ficou com quem. Deus está dizendo, Rogério, saiba de uma coisa. Deus, espera só um pouquinho que eu quero ver quem é a nova contratação do meu time, que pelo amor de Deus, tem alguma macumba lá. Porque, irmão, tem hora que você fala assim, agora vai. Não vai. E eu não estou dizendo que é errado acompanhar futebol, acompanho, que é errado se importar. Não, irmãos, só estou dizendo que a gente perde muito tempo em coisas que não muda a nossa vida saber. E o que muda a nossa vida saber, a gente sabe pouco. Não me responda, por favor, tá? Quem está aqui? Bom, a primeira você me responde, a segunda não. Quem está conosco desde o começo do ano, dá um glória a Deus. Agora não responde para mim, para você. Quem está lendo a Bíblia? Pastor, eu leio nos cultos. Não, então você não está ouvindo o que está sendo dito no culto. Nós temos um cronograma de leitura da Bíblia. Ô pastor, mas agora não dá mais. Dá sim, irmão. Dobra e lê. A gente tem 6 meses ainda pela frente. Dá. Pastor, mas eu já perdi muito tempo. Pois é, hora de ganhar, hora de saber. Aqui tem aquilo que eu e você precisamos saber para viver. Alguém quer vida de verdade, vida de Deus? Aqui está o que a gente precisa saber. Mas a gente está preocupado em saber da vida dos outros. Eu não vou falar de Big Brother, essas coisas aí, porque eu acho que aqui ninguém assiste isso aí. Para mim vai ser um escândalo saber que alguém, que uma ovelha do meu rebanho, um filhinho amado na fé, que acompanha essas porcarias, baixarias. Senhor, por que eu acho que esse silêncio é perigoso? Mas vamos adiante. Espero que a gente esteja procurando saber o que é importante para a gente. Tem guerra que a gente não está vencendo, porque a gente gastou tempo sabendo o que não muda a nossa vida, quando a gente deveria saber o que é importante. Porque a gente gastou tempo pré-julgando. Irmãos, eu tenho brigado ferrenhamente contra mim. Contra quem? Contra mim mesmo. E contra quem vem falar algo para mim por achismo. Ô Leandro, vai dar para o pessoal se reunir, vamos fazer um churrasco no final do mês com o pessoal do louvor. Ih, pastor, ninguém está animado. Aí eu falo assim, quem falou que não está animado? Não, pastor, é que eu acho.
Ô pastor, todo mundo está reclamando. Quem reclamou? Só aprendi com outro pastor que eu auxiliei. A igreja com 1000 e tantas pessoas no culto. Aí entravam lá: pastor, está todo mundo reclamando do ar-condicionado que está muito gelado. Aí os desesperados saem correndo mudando a temperatura. Aí começa todo mundo a reclamar que está muito quente. E nunca agrada todo mundo. Até o dia que ele falou assim: irmão, quantas pessoas reclamaram? 2, pastor. 3. Gente, em 1.200, 1.400 pessoas, 2, 3, é todo mundo? A gente tem que parar de achar que sabe o que a gente não sabe. A gente tem que parar de pensar que aquilo que, eu preciso saber. E no tocante à nossa vida espiritual, nossas batalhas espirituais, vamos procurar saber mais de Deus. Meu povo sofre por falta de? Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Saiba menos da vida dos outros e mais de Deus. Saiba menos da fofoca e mais de Deus. Mais de Deus. Mais. Põe aí para mim, por favor. Próximo tópico. Uma palavra. Que palavra é essa? Deus dizendo: saiba que eu vou lhe dar vitória. Saiba que eu vou entregar isso em suas mãos. Uma palavra é a revelação do propósito de Deus em nossa vida. Você está recebendo uma palavra hoje. Tem propósito de vida sendo revelado hoje aqui. Vamos procurar saber mais, irmão. Vamos procurar conhecer mais. Irmão, fé não tem nada a ver. Deixa eu ver os sinais aí. Tem gente que está achando que Deus é cartomante, que pastor é cartomante. Lê a mão aqui, lê o futuro aqui. Fé não é ler o futuro, não é ler sinais. A Bíblia diz que o justo vive da fé. Eu tenho uma palavra e isso é o bastante. Pedro não pediu um sinal para sair do barco. Moisés não teve um sinal para estender o cajado. A gente tem que parar com esse negócio de tem que ter sinal. Tem que ter fé. Tem que ter obediência. Deus falou amém, eu creio, eu vou. Olha o que diz Hebreus 10, 23. Rapidinho aí para mim, por favor. Fé, irmãos, não é ler a mão, não é tentar, sabe o que é fé? É enxergar a realidade sob a ótica de quem prometeu, Deus. Quem lhe fez promessa? Alguém aqui tem promessa de Deus? Sabe o que é fé? É você enxergar a realidade da sua vida, tudo que você está vivendo, sob a ótica de quem te prometeu. Foi Deus que prometeu? Então é sob a ótica dele. Por que eu entrego o meu dízimo? Por que eu entrego minha primícia? Porque eu creio em Deus. Não é porque alguém está me provando que isso, que aquilo. Por que eu perdoo? Porque Deus falou para perdoar. Não é porque alguém mostrou para mim que é digno de receber perdão. Eu não sou digno de receber perdão. Ainda bem que a graça me alcançou. Quem está entendendo? Eu tenho que falar. A pessoa falou assim para mim: pastor, estou lutando para trazer um familiar para a igreja. E aí, meu irmão? Pastor, familiar tem algumas batalhas, às vezes inconstante, mas familiar encontrou uma pessoa, eu não sei se na rua, em qualquer lugar, ou tomara que não tenha sido na igreja, e essa pessoa falou assim: você está indo essa igreja aí só gosta de rico, só gosta de rico. Irmão, nós é tudo rico, amém. Só esqueceram que a gente entrega tanta cesta básica, a gente constrói casa pra gente, a gente faz tanta coisa. E eu acho que rico não vai buscar cesta básica. Acho que rico não precisa que derruba o barraco, que já era todo lascado, para construir uma casinha simples. Isso é exatamente o contrário. A gente não tem ninguém perfeito, irmão, mas a gente está aqui para amar e abraçar todo mundo. Quantas vezes eu perguntei: qual que é o seu carro? Que casa que você mora? Casa própria ou não? O bairro que você mora? Qual que é a metragem da sua casa? Quanto vale? Quanto você tem de patrimônio? Quanto tem na sua conta? Quem é que eu já perguntei isso para você? Alguém? É só você falar bem forte para transmissões ouvirem. Sim ou não? Alguém? Para te dar um abraço, para dizer seja bem-vindo. Deixa eu ver. Deixa eu olhar a sua roupa. Mas é o diabo. É o Satanás. Querendo contaminar o coração de algumas pessoas pelo que elas não sabem, pelo que ele quer plantar como uma verdade e que nós sabemos que é uma mentira. Eu dei só um exemplo, tantas outras coisas. Essa igreja é isso, os pastores, os irmãos, não sei o que. Não cai nessa não, procura saber de Deus as coisas. Mas vamos lá, Hebreus 10, 23, vamos correr aqui. Apeguemo-nos, se apegue firmemente
sem vacilar, a esperança que professamos. Por quê, irmãos? Por que razão? Porque somos muito bons? Porque congregamos numa igreja poderosa? Por que razão que eu tenho que me apegar firmemente, sem vacilar, à esperança que eu professo, à esperança que eu declaro, que eu expresso? Porque Deus é fiel para fazer o quê? Cumprir sua promessa. É em nome desse Deus que eu estou pregando para você hoje. É por causa dele. Ele é fiel para cumprir tudo que ele tem prometido. Põe para mim o próximo tópico, para a gente acelerar aqui. Se apegue e confie em quem fez a promessa. Quem lhe fez promessas? Deus. Eu não vou ler, só vou citar por causa do tempo. Salmo 91, verso 14. Na NVT vai dizer sobre confiarmos em Deus. Na Almeida Revista Atualizada vai dizer: porque a mim se apegou com amor, também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conhece o meu nome. É pela razão de confiarmos em Deus, é pela razão de nos apegarmos com amor a Deus, que Ele nos coloca num alto retiro, no lugar onde o inimigo não vai nos alcançar. Se apegue àquele que lhe fez a promessa, se apegue a Deus, confie em Deus. As muralhas vão cair, os guerreiros vão cair, a terra vai ser conquistada. Vamos para a gente terminar, volta lá em Josué 6. Será que Deus já está falando com alguém hoje aqui? Irmão, se parasse agora, você já estava abençoado. Amém? Vamos lá, verso 3 agora. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade. Quantas vezes? Uma vez por dia. Presta atenção. Durante quanto tempo? 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade. Quantas vezes? 7 vezes. Enquanto os sacerdotes tocam as trombetas, cada um tem que fazer a sua parte. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Quer dizer que eles tinham que olhar para os sacerdotes, tinham que ouvir os sacerdotes. Pois é. Então cairá o muro da cidade, e o povo atacará, cada um do ponto onde estiver. Presta atenção, que fé é diferente de viver de sinais. Quantas voltas eles iam dar? 6 e depois mais 7. Uma por dia, 6 dias, e 7 no último dia. Irmão, presta atenção, quando eles deram a primeira volta no primeiro dia, o que aconteceu com as muralhas? O que aconteceu com os guerreiros fortes? O que aconteceu com os portões bem fechados? Nada. Para quem não ouviu de casa o pessoal respondendo, nada, nada e nada. Segundo dia, rodearam as muralhas. Terceiro, quarto, quinto e sexto, que eu não vou ficar aqui. O que aconteceu com as muralhas? O que aconteceu com os fortes guerreiros? O que aconteceu com os portões bem trancados? Quando Naamã mergulhou 6 vezes no Rio Jordão, o que aconteceu? Quando Jesus vê 10 leprosos e diz: vão e se mostrem, ele só disse ainda, eles não saíram do lugar. O que aconteceu com os 10? Nada. Quando aqueles 10 começam a caminhar no meio do caminho, eles são curados. Naamã, na 7ª vez que ele mergulha, ele é curado. Depois de rodearem uma vez por dia, 6 dias, e no 7º dia, rodearem 7 vezes, aí sim as muralhas caíram. Durante esse período, durante o processo, não houve sinais, só houve obediência pela fé. Talvez você esteja no meio do caminho, continue o processo em obediência pela fé, porque na hora certa o milagre vai acontecer. Vai acontecer. Põe para mim o próximo tópico, que eu já quero orar com a igreja. Tem 2 tópicos. Sua fé tem que ser o quê? Maior que os sentimentos e sinais. Eu não estou sentindo, eu estou rodeando e não estou sentindo, eu estou caminhando, indo para me mostrar o sacerdote e não estou sentindo, eu estou mergulhando e não estou sentindo. Ei, para de viver pelo que você sente. Ah, mas disseram. Pare de viver pelo que disseram, e só faz o que Deus mandou, e fica tranquilo, Deus tem a hora certa para operar o milagre. Não houve sentimento e não houve sinal, até chegar a hora certa. Por quê? Aí, irmão, para mim agora é a cerejinha do bolo da mensagem. As muralhas vão cair. Alguém aqui precisa que muralhas caiam diante de você?
Mas vamos lembrar que aquilo foi uma coisa física, real. Quando vai haver a implosão de um prédio, pode ficar alguém perto? E o que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Rodeando, eles estão longe ou perto? E quem corre o risco de ser atingido pelas muralhas? O povo de Israel. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer que as muralhas caiam a qualquer custo e na hora que a gente quer. Só que Deus sabe a hora certa de derrubar as muralhas para que a gente não seja atingido. Deus sabe o jeito certo de derrubar as muralhas para que a gente não seja ferido ou destruído. A gente quer que seja rápido, mas se for rápido, talvez vai nos pegar numa posição ruim. A gente quer que seja do nosso jeito, mas se for do nosso jeito, podemos perecer nós e a nossa família. Põe o último tópico para mim, para a gente orar. Deus sabe a hora e como derrubar essas muralhas, sem que você e sua família sejam atingidos, feridos ou destruídos. Então somente creia, você vai vencer onde antes houve derrota, porque Deus é o Senhor da tua vida. Só quem crê diga amém. Pode aplaudir ao Senhor.